Pessoal, bem-vindos ao Papo Solto. Hoje vamos conversar com a Tiziana Porto. Ela que é psicóloga, psicanalítica e também é a diretora de arte. Então, sem mais delongas, vamos aqui conversar. Pode deixar com a gente. Conexão. Agora é aquela hora que a gente reza para conexão. Conexão Rio-Londres hoje, viu, pessoal? Conectando aí, ó. Olha quem chegou por aqui. Tudo bem, Tiziana? Olá, Márcio, Que tudo bom conversar com bem? você, finalmente, né? Pois E é, finalmente. obrigado, tá? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado pela generosidade do seu tempo. E Foi um como é que tá o Rio prazer. hoje? Foi um prazer aceitar esse convite. Você foi tão querido fazendo o convite e de maneira solta, né? Como é a proposta. Uhum. E, fiquei tão feliz também de certa forma, estar em conexão com Londres, né? Que é um lugar que eu tenho tanto carinho. Então, Brasil em Londres, eu tenho amigos que moram aí agora, É, então é muito bom, isso é ótimo. Vai ser um prazer a gente falar aqui sobre autoconhecimento, sustentabilidade, o que for, o que surgir, né? O que as pessoas também perguntarem, né? Vai ser um eu prazer. fiquei tão curioso quando eu vi o seu. Eu uso o Instagram para trabalho e uso também por curiosidade mesmo. Eu sempre fui muito curioso. Talvez por isso que eu tenho Sim. escolhido jornalismo como uma profissão. Não é só Aham. comunicação, não. Eu sou curioso mesmo. E aí, Sim. eu olhando o seu Instagram, eu disse, como é que você junta esses mundos tão diferentes, o autoconhecimento e direção de arte, algo que parece mais comercial e algo que é tão introspectivo. Como isso Sim. aconteceu na sua vida, Tiziana, né? Isso é uma história que eu gosto de contar. Não é a primeira vez que eu fui perguntada sobre isso, eu sou perguntada sobre isso, Aham. eu já falei algumas vezes. Bem, eu tenho uma formação em psicologia e eu segui o estudo, eu fiz uma pós-graduação em clínica psicanalítica e aí fui seguindo, comecei a clinicar. Então, o meu caminho foi todo formal, foi todo tradicional, né? Vale dizer que durante um bom tempo, né, ainda na formação de psicologia, eu fiz junto a formação de comunicação social, Ah, tá. Então, agora já tá ligando, agora as coisas né? começam a fazer mais sentido. Começam a fazer, né? Uhum, Tanto que só depois eu fui ver que a comunicação estava em mim, ela não me abandonou, uhum. né? Ainda que eu tenha tido que fazer uma escolha, porque sustentar as duas formações é muita coisa, é Isso. humanamente impossível. Mas a comunicação sempre esteve, né? E aí isso fui vendo ao longo da vida. Então fiz a formação em psicologia, em psicanálise, comecei a clinicar e fui fazendo um caminho todo muito dedicado, de muito trabalho, de muita clínica. E quando foi dando mais ou menos 2010, eu já tinha um trabalho de fotografia muito sólido, porque Uhum, eu fui, um pouco antes disso, mais ou menos nos anos 2000, uhum. fazendo cursos de fotografia. E esses cursos tinham toda uma cara de que era uma outra formação que eu estava fazendo, porque eu não estava me dando conta que cada curso eu especializava um pouco mais a um determinado assunto. Então, eu fazia depois um curso só de luz natural, depois um curso só de luz artificial. Depois fui vendo que eu estava comprando lentes novas e viajando para fora do Brasil para fazer cursos mais especializados. Isso. Até que, até que eu fui chamada para expor meus primeiros trabalhos no meio de um meio de fotógrafos. E eu era a única que assinava como psicanalista. Então, assim, aquilo começou a vir no meu imaginário, né, como tem alguma coisa aí, né? Tem alguma coisa que foi se fazendo ao longo do tempo, porque eu já tinha esse prazer imenso, né, com a fotografia, porque era uma forma de eu me expressar através da arte e também me expressar além de todo aquele universo, que era um universo muito voltado para dentro, Uhum. né? Era justamente um universo onde eu podia expor tudo e tá tudo muito externo, externalizado. Então eu fui vendo essa possibilidade de conjugar, né? Fui criando
meios, não foram meios fáceis, porque, né, um trabalho muito sólido e é muito para dentro de si, Isso. né? E o outro trabalho exige muito também de você, exige muito também contatos fora do mesmo Uhum. espaço, né? Então, ao longo de 2012 para cá, eu fui desenvolvendo e fui aprendendo e fazendo como lidar com esses dois meios. Mas os dois meios, eles começaram a falar entre eles justamente porque a psicanálise, a psicologia são vitais para mim, né? E eu vejo também que o meu trabalho é um trabalho bonito no sentido de devolver a vida para as pessoas, né? E, ao mesmo tempo, o trabalho de direção de arte e fotografia é um trabalho que me completa, né? No sentido de eu expor algo além de mim, né? Que de repente você que está em Londres tem acesso, outra pessoa que está em Dubai, que apareceu ontem numa live, tem acesso. Então, eu senti que eu fechei um ciclo, né? Com muito trabalho, claro, né? Não é uma coisa que a gente. Não é do dia para a noite. Não, não. É Não é do tanto dia para a que noite. eu comecei a expor em 2010, isso começou a surgir em 2010, e eu acho que só em 2014 é que eu comecei a segurar, a dar sentido a essa jornada, né? A sua Eu fui, formação de psicóloga ajuda na fotografia e na direção de arte, ou você começa a fazer todas as perguntas que às vezes até atrapalha? Ajuda muito, Márcio. A gente imediatamente talvez não faça a ligação, mas existe muito do nosso imaginário e de questões, às vezes, que não são respondidas tão claramente, justamente porque a gente tem um monte de defesas, né, na Uhum, gente. Enfim, é assim que todo mundo é, né? Até para poder lidar com a vida e lidar com as relações na vida. Então, muitas vezes eu encontrei respostas no fazer fotográfico, né? Às vezes eu bacana. estava fazendo uma narrativa fotográfica e naquele percurso, naquela contemplação, naquele exercício, aí surgiu um Uhum, insight que me fez é, encontrar a peça que faltava naquela questão, né? uhum, Então eu agradeço muito por ter conseguido juntar esses dois mundos, né? Porque um mundo me ajuda muito no outro. Da mesma forma que a fotografia e a direção de arte me ajuda muito na clínica, porque muitas vezes a clínica é densa, a clínica às vezes difícil, né? Então a gente não tem só casos de sucesso na clínica, uhum. né? A gente também tem momentos Sim. difíceis, como esse que a gente está vivendo agora, É. de pandemia, né? Que muitas pessoas estão com muito medo, e é um medo que é um medo imaginário, não é Uhum. um medo real. Né? Então, a saída pela arte também é uma saída que me ajuda muito para eu ter mais um fôlego para continuar na É clínica. verdade, é verdade. Desde que você começou, Tiziana, eu acredito que muita coisa mudou no mundo, principalmente no que diz respeito a mídias sociais. Hoje a gente vê, mesmo se você não estiver procurando, a gente vê muitos vídeos de autoajuda, de pessoas, né, tentando, de alguma forma, ajudar. Isso ajuda a desmistificar a psicanálise, a fazer com que as pessoas procurem ajuda fora da vida online, de uma forma mais natural, a lidar com isso de forma natural, ou tem confundido mais as pessoas, porque é muita informação em tudo que é lugar? Olha, tem um lado que ajuda e tem um lado que atrapalha, né? Uhum, Eu sempre gosto de olhar isso, né? De não ir para um polo somente, né? Mas ver as polaridades e tentar o caminho do meio, né? Da mesma maneira como no início do meu trabalho em fotografia e direção de arte, em que eu comecei a ter muito apoio aqui no Instagram, e no Instagram foi onde eu tive o meu maior boom, e que eu tive justamente por ser uma mídia social. Eu
fazer todo um trabalho de mídia social, né, Uhum. que eu não tinha antes, porque eu era apenas a psicanalista, eu fui muito criticada por eu, de certa forma, abrir uma privacidade, né? Abrir aquilo que seria talvez perigoso para o trabalho de psicologia e psicanálise, que tem como premissa a, a A privacidade e o privacidade. sigilo, né? E o Uhum. sigilo. No entanto, todo o meu trabalho é um trabalho em que a minha pessoa, não é o sujeito do trabalho, né? Uhum. Então, eu fui insistindo muito nessa linha, nesse caminho que eu fui criando, né? E isso foi se estabelecendo cada vez mais. E aí eu fui ganhando mais força, né? Então, o fato de eu ser uma psicanalista e psicóloga que faz um trabalho numa rede social, né? Que é muito vista nessa rede social, mas de uma maneira responsável, de uma maneira sensata, Uhum. né? Em que a pessoa Tiziana não está ali no sujeito que é a, a paisagem ou o exterior, né, que eu estou propondo, né, como trabalho ali. Isso foi, de certa forma, sendo uma maneira de aproximar as pessoas de mim enquanto a Tiziana psicanalista. Pensando assim, nossa, ela é humana, ela é como eu, Uhum. ela também está aqui como eu, né? Nesse universo, né? Também está precisando de se colocar aqui, né? Isso. Uhum. Criar um conceito, criar um conteúdo, né? Então, isso me aproximou. Teve o lado que foi, acho que hoje em dia, né? Aí é o lado de hoje em dia, que atrapalha muito, é que hoje em dia, justamente por a gente ter um mundo muito democrático, em que Verdade. todas as coisas elas podem estar, né? Exige da gente muito filtro, exige da Uhum. gente procurar grandes referências. Então, eu acho que no mundo democrático de hoje, o que mais vale é você procurar referências sólidas, né? Saber Uhum. da história dessa pessoa, no caso de um profissional, né? Saber Uhum. se é um profissional ético, Sério. firme, né? Sério, que tem Uhum. um passado por trás, que sustenta a sua biografia, né? Então, acho que nesse sentido houve um problema que se criou, né? No Sim. entanto, eu acho que se as pessoas elas fazem também um caminho que é um caminho uh, que é esse caminho, né? Caminho da sensatez, esse caminho possível, aí sim isso continua sendo algo positivo. Uhum. Eu lembrei de você ontem. Aí eu assisti o final da sua live. Não sei se você. Acho Ah, que você que notou, você até ótimo. falou oi no final da sua live de ontem à noite, domingo. E aí, em seguida, eu fui assistir o último capítulo de uma série na Netflix. Talvez você já tenha visto. Se não tiver, fica a dica. Que se chama Freud, que é Ah, justamente. sim. Você já assistiu? Uhum. São 8 capítulos. Assisti, Eu assisti assisti. e eu adorei a série, não só porque eu tenho vários livros de Freud em casa também, mas foi Uhum. gravado em Viena, que é uma cidade que eu visito com muita frequência. Eu trabalho com alguns clientes e agências de publicidade em Viena, então foi bom ver isso gravado. Claro que é de época, né? É voltando Sim. ao passado. E eu nem sei qual foi o ano que ele ficou mais famoso, se foi no século passado, mas é super interessante porque o que você falou de mídias sociais, de ser mais humana, de das pessoas verem que você é uma pessoa como as outras também, e às vezes tem as mesmas perguntas e dúvidas e Uhum. anseios. Foi legal ver uma série em que você, na verdade, vê um lado mais humano do psicanalista, e foi muito bacana, assim, eu super recomendo para todo mundo que assistir a live, ou agora, ou depois, quando a gente fizer o replay, porque é bacana, não é? Quando eles mostram esse outro lado da psicanálise. Nossa, maravilhoso. Essa série eu vi acho que no dia que entrou no ar, Uhum. por conta de um amigo que, assim como você, disse: Nossa, Tiziana, eu lembrei de você. Comecei a assistir, não consegui parar.
E lembrei de você, porque é um Freud diferente, que você É. sempre fala da importância de desmistificar, né, aquela pessoa sisuda que é o psicanalista, ou até mesmo o psiquiatra. Né? A gente pensa às vezes que assim, uau, é uma coisa, é uma pessoa que eu não tenho acesso, né? Não tenho acesso à Uhum. pessoa por trás daquele rótulo, É. né? E gostei bastante. Eu acho que sim, tem um excelente ator que faz o personagem do Freud, né? Uhum. O Freud ali é um Freud que está no início do trabalho dele, então ele Isso. está ainda muito vinculado à hipnose, né? No entanto, ele já está descobrindo o inconsciente, porque ele faz um ato falho quando ele está escrevendo uma carta. Outros atores também, outros É. personagens ali também fazem atos falhos. Ele vê a premência do desejo, né? Quando vai trabalhar com uma histérica que ela estava sem poder se locomover nem Uhum. ver. No entanto, ela não tinha problemas anatômicos, Isso. né? Então, Era o é muito psicológico. bonito. Exatamente, problemas psicológicos, da ordem emocional, né? Então, eu achei muito bonito, porque é o Freud que está descobrindo fazendo, É. né? Claro, tem um momento lá que quando entra no Totem e Tabu, que são questões também que ele trabalhou bastante, mais Uhum. para frente da sistematização da psicanálise, e aquela parte da série é uma parte que até para ser comercial, né, se tornou um pouco sobrenatural, né? Sim. Mas existe de fato um trabalho que o Freud se dedicou bastante, que chama Totem e Tabu, e que ali ele já está num momento muito avançado da teorização, é muito bonito. E o Freud, dos anos 20 para os anos 30, né, quando ele cria uma outra relação com a pulsão, né? Uma outra relação com os nossos instintos, né? Que eu prefiro chamar pulsão, porque os instintos Uhum. são mais dos animais. Em dois livros que são fundamentais. Todo mundo tem que ler esses livros para quem quer avançar mais Uhum. na psicologia, mais na psicanálise, né? Porque ele é o criador da psicanálise, que é mais além do princípio do prazer, que esse é de Uhum. 1920, e tem o mal-estar na cultura e na civilização, que é de 2030. Eu Então, estava vale super lendo. a pena, vale super a pena. Eu estava lendo, depois que eu assisti a série, que eu encerrei ontem, eu fui no Twitter para ver, para tentar achar em que ano a série estava localizada. Como você falou muito bem, é o Freud no começo da carreira dele, assim, tentando com os erros e acertos. E eu estava lendo no Twitter que a série foi comissionada para uma segunda série que vai começar a ser gravada. Ia começar a ser gravada, mas por causa de coronavírus e tudo, tá tudo, né, suspenso. Então vai ser Tá. curioso para ver o que aconteceu depois, porque bem no começo, os 8 capítulos da série, e a Sim. Netflix já comissionou a produtora que fez essa série para fazer a continuação, para fazer a série 2. E eu acho que ainda tem tanto a se falar. Sim, muito. Então, quem gostou da série um, É. aliás, dos primeiros capítulos, né, Uhum. dessa primeira etapa de Freud, continue, porque tem muita coisa É. por vir em termos de sistematização e descobertas. Muito bom Além mesmo. de psicóloga, diretora de arte, fotógrafa, eu vejo que sustentabilidade é uma coisa muito presente no que você faz na sua vida. Sim. Como psicólogo, estou perguntando não para fotógrafa, mas como psicóloga, você acha que as pessoas realmente estão levando isso a sério porque é moda? Porque, principalmente aqui na Europa, onde eu moro, Tiziana, é moda. Todas as empresas querem fazer algo que seja meio verde, as mídias sociais, todo mundo quer embarcar, pegar carona no que é uma moda no momento. Mas será que as pessoas realmente estão se dando conta do que significa sequer esse termo sustentabilidade? Olha, eu creio, Márcio, na verdade, eu sou levada a pensar nisso toda hora, Uhum. né? Quando eu vejo ações, principalmente de pessoas que são as minhas desconhecidas, que as pessoas que são as minhas conhecidas, assim, de certa forma,
eu já sei delas, e já sei do caráter e das mudanças que essas pessoas sofreram. Então, assim, são pessoas mais fáceis de eu entender porque estão sendo também pessoas sustentáveis nas suas vidas. Mas quando eu vejo, né, ações de pessoas que eu não conheço, em que elas agem nas suas próprias vidas, né, de maneira sustentável, eu vejo que aí sim teve algo que estava no ar, está no ar, né, e que Uhum. entrou, né, um sentido, né, um propósito entrou, né, porque a sustentabilidade a gente pensa em primeiro lugar, né, em preservação do meio ambiente, das florestas, né? Energia limpa. A gente pensa muito nisso de cara. Mas a sustentabilidade, ela é muito mais que isso. Então, se você se preocupa no simples fato que é você tratar bem o outro, né? Você se preocupar com o outro, né? Isso Verdade. você está não só se preservando, mas você preservando aquela relação. Então, isso é uma postura sustentável. Da mesma maneira como você tentar melhorar alguma coisa num relacionamento, seja entre amigos, seja entre equipes de trabalho, ou marido-mulher, né? Isso também é uma postura sustentável. Então, assim, quando a gente pensa Verdade. em sustentabilidade, é muito mais além do que simplesmente pensar em energia limpa e preservar o meio ambiente. É. São ações que elas trazem nelas mesmas a sustentabilidade, a ideia, né? E aí você vê que essas pessoas, elas já foram tomadas por esse conceito, por essa ideia, né? E levar uma vida assim é uma vida que eu diria que assim é uma vida que ela vai se enraizando, sabe? Porque as ramificações, elas não param. Porque uma vez que você vê o resultado por exemplo, simplesmente você se preocupar com a qualidade do diálogo na sua equipe, isso é... Você chega em casa e você se preocupa com a pessoa que trabalha com você em casa, ou com o seu filho, que de repente você não está dando muita atenção. Então, é vital. O movimento é todo nesse sentido. E até as empresas, não é, Tiziana? As empresas se preocuparem com o cliente, se preocuparem com... E é legal você ter buscado, você ter ido para esse lado de relações quando você respondeu sobre sustentabilidade, porque na sexta-feira, quando eu estava escolhendo um livro para te mostrar, para te Ai, que sugerir, ótimo. e na minha cabeça, a primeira coisa que veio, eu vou falar com a Tiziana de um livro que tem a ver sobre marketing, publicidade, criação de arte, porque é uma área super interessante. Mas aí hoje de manhã, quando eu peguei o livro e coloquei aqui na mesa, já pensando, vou lembrar de falar do livro no final ou no meio, em algum momento, eu comecei a pensar, mas olha que interessante, até na criação de um produto, na criação da forma como você conversa com o seu consumidor ou coloca um produto no mercado, você está criando ações sustentáveis, às vezes até quando você não está usando essa forma. E isso me lembrou porque o livro é esse daqui. O livro vai aparecer ao contrário, tá? Mas Tá, se tá. fala os valores errados de propor um design, de se fazer um design de produto ou de qualquer coisa que você faz. É um livro bem legal. Geralmente, você que é uma Ilustrado. profissional de criação de arte, os livros ensinam como criar um anúncio, como criar uma arte, como criar um produto, como fazer o design disso ou daquilo. Esse ensina como não fazer. Esse ensina ao contrário. Como não Entendi. fazer. Porque o mundo está tão cheio de coisa. Que é Tá, preciso menos, né? Menos, menos, menos. que aí volta para a sustentabilidade. Quanto Sim, menos tiver essa coisa de estar super saturando o mundo, as mídias sociais, as relações, as prateleiras dos mercados de produto, eu acho que a gente vai evoluir mais, sabe? E aí voltou para a sustentabilidade, que eu nem tinha pensado nisso quando eu tinha escolhido o livro. E aí, no que você começou a responder, falando de relacionamentos, de quando você volta para casa, a forma como tratar os seus funcionários e tal. E aí eu lembrei na hora
que tudo, né? Tudo volta. E eu acho que aí a gente volta para o começo, quando você tentou explicar como é que veio esses mundos todos na sua vida, de fotografia, criação de arte, psicóloga, que eu acho que tudo Sim. se completa no final, não é? Sim, sim, Márcio, você completa. Porque se a nossa tendência é no mundo anterior, né, em que fomos criados, eu digo anterior porque a gente está vivendo uma mudança, né? Sim, sim. Muita coisa anda mudando já, né? E o coronavírus veio agora assim para ainda marcar, olha, não tem como se sustentar como a gente estava fazendo antes, né? Não Uhum. tem como se sustentar nos excessos que a gente estava segurando antes, É. né? Realmente tem que mudar. Então, assim, a nossa tendência anterior, né, da maneira como todo mundo fazia e era educado a fazer, a gente descartava uma coisa e pegava outra, depois Uhum. descartava outra e pegava outra. E usou, né, absorveu, usou, gastou, troca e pega outra. E aí É. a vida foi seguindo desse jeito, né? Quando eu percebi, nesse momento em que havia psicologia, psicanálise e fotografia e direção de arte, foi difícil, não vou dizer que foi fácil Uhum. juntar esses mundos, mas eu fui dizendo, não, não posso abandonar uma coisa porque outra está sendo muito legal. Eu É. posso talvez diminuir uma coisa, né, para ir acomodando a outra, né? Ou de repente tentar trabalhar com as duas coisas. Houve um momento que eu tive que suspender uma para poder cuidar mais da outra. Mas Uhum. assim, depois o ganho foi, está sendo, né? Está sendo um ganho sim, sim, que não se calcula esse ganho, né? Que não se Bacana. mesura esse ganho, né? Que dica Porque você uma daria? Que dica você daria, Tiziana, para alguém que hoje no mundo que nós vivemos, que você pode ser o que você quiser, inclusive de profissões, e combinar profissões tão distintas, tão diferentes como você faz, que dica você daria para alguém que tem esse dilema, que não sabe que caminho tomar ou como fazer para conciliar coisas diferentes, que para a sociedade parecem que estão em conflitos? Que dica você daria? A primeira dica de todos, que eu acho que essa é a dica mestre, né, a que vai orientar todas as outras, é você ser muito honesto com você mesmo. Uhum. Você ser você. Você não tentar ser o exemplo de sucesso. Ou o que os seus pais acham que é o caminho certo, né? A primeira dica de todas, seja você, seja muito honesto com as suas escolhas. Veja quais são as suas escolhas. Escolhas assim no sentido às vezes mais simples. A escolha da cor, a escolha da blusa que você usa, a escolha da comida que você come, né? A escolha dos lugares que você vai, das pessoas com as quais você troca mais, né? E isso vai começar a te orientar para um passo, um outro passo, subir um degrau, que é a escolha por uma profissão ou por um fazer que vai durar um bom tempo. Né? Verdade. A nossa escolha profissional, a nossa escolha como labor, como trabalho, deve ser feita com cuidado, deve tomar tempo. Você tem que ir se experimentando, fazendo também, porque é uma coisa que você vai levar durante décadas, É. né? Então, não pode ser uma coisa simplesmente, aquilo dá certo, muita gente está fazendo, muita gente está enriquecendo, né? E aí você se perguntar também assim, qual o custo que essa escolha seria para mim? Uhum. Né? Seria um custo de eu ter que me dedicar várias horas do meu trabalho, do meu estudo, do meu incentivo, né? É muito importante. A primeira delas seja você, seja muito honesto com você mesmo, com as suas escolhas, e a outra, assim, qual o custo, né, de dedicação, de estudo, de empenho que eu tenho diante dessa escolha, né? E claro, assim, para quem pode, para quem tem é isso que está em você, que é essa curiosidade, essa sede, fome de conhecimento, né? Procurar um terapeuta ou alguém,
né? Que ajude, né? Nesse caminho, que é um caminho que tem uma cara de ser de simplesmente escolha profissional, mas é muito mais, porque é um caminho de conhecimento de si. É um caminho que é cada vez mais para dentro de si, ao mesmo tempo que te dá mais liberdade para você ir além de você mesmo, É né? verdade. Então, eu acho que essa é a dica mais básica que eu posso te dar. Muito, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Passa tão rápido. Queria que você Nossa, deixasse, além aqui do Instagram, pessoal, se vocês clicarem em cima aqui, vocês conseguem ver o Instagram da Triciana também. E além do Instagram, onde as pessoas podem te encontrar? Qual é o seu site? Ou, de repente, você usa um outro canal com frequência? não, eu acabei priorizando tudo no Instagram. Uhum, Eu tive um tempo de Twitter, eu tive um tempo de YouTube, e aí ficou essa coisa da informação, né? Muita informação, aquilo me assustou um pouco. uhum. Então, assim, eu concentrei tudo no Instagram. E no Instagram vocês podem me mandar mensagens, no Instagram vocês podem falar comigo, como você falou comigo, vocês podem me seguir, vocês podem me pedir dicas, me pedir atendimentos. Enfim, a gente está trabalhando hoje em dia muito bem com essa plataforma de videoconferência. Que Enfim, bacana! sim, sim. Trabalhando Uhum. muito bem, Márcio. Mesmo que não estiver no Rio, então pode contactar de qualquer lugar do mundo, não é? E vou dizer para você que nesse episódio de pandemia vieram para mim muitas pessoas legais de todo mundo, que são Que brasileiros ou que bacana. são pessoas de língua portuguesa, Uhum. né, que me conheceram assim, como a gente está tendo essa troca, essa conversa, se identificaram com a proposta de trabalho e começamos a fazer um trabalho por videoconferência. Está sendo muito forte, muito Uhum. bonito, muito vigoroso. Eu Estou acho que achando mesmo muito. depois que passar tudo, eu acho que o poder que as mídias sociais têm e as formas criativas de trabalhar com as pessoas, como você tem encontrado, vão perdurar, mesmo depois que tudo voltar ao normal. Bom, dentro do que é possível voltar ao normal, como sabemos, eu acho que isso é uma das coisas que nós temos aprendido, as ferramentas novas e formas, né, criativas de usar isso. Justo, justo. Eu tenho visto também muitas pessoas falando isso, colegas meus de trabalho falando sobre Uhum. essa questão de saídas e saídas criativas e sustentáveis também nesse sentido de É. promover o atendimento, né? Promover aquilo acontecer, né? E aquilo ter a seriedade, né? Ter uma ética, ter tudo isso que a gente falou no início que sustenta a prática, né? Uhum. Sustenta o trabalho. Tá bom. Muito obrigado. Muito sucesso. Que a sua semana seja assim, muito, muito boa, seja em casa ou seja conversando com pessoas do mundo todo. Como você falou, eu tenho certeza que você vai encontrar uma forma bacana de se conectar e de tirar as dúvidas das pessoas e fazer com que as pessoas encontrem o melhor delas. Muito obrigado, Tiziana. Sucesso para Muito você, tá bom? obrigada, Márcio. Muito obrigada pela essa oportunidade de trocar com você, de te conhecer melhor, de estar, de certa forma, em Londres com você. E você está também um pouquinho aqui no Rio. E, enfim, de todos os seus seguidores também aproveitarem esse papo com a gente. Um beijo muito grande de vocês. Vocês já se deram muitas demonstrações aqui de afeto, de carinho. Então, e sempre que você precisar, Márcio, eu estou aqui, tá? Muito, muito obrigado. Eu estou terminando um livro sobre marketing Oba! de influência e esse livro tem um capítulo que fala sobre sustentabilidade, porque eu trabalhei com vários criadores digitais que sempre buscaram essa área sustentável quando ainda nem era moda, tá? Quando era assim, o comecinho engateando. Então tem um trabalho, tem um capítulo dedicado a isso, devido à procura das empresas também, tentando entender como trabalhar de forma sustentável ou com criadores que tem essa linha um pouco mais ética. E aí eu vou te mandar depois umas duas ou três Nossa, perguntas com psicóloga, como é que você vê isso? E vou te mandar alguns, vou te sugerir por depois favor. nas nossas DMs algumas pessoas que estão trabalhando de forma sustentável, de forma criativa, tentando aí mostrar o melhor do mundo que o mundo tem, usar as mídias sociais de forma criativa, sustentável e inspiradora, mais importante. Ah, que Não é ótimo. isso? Por Obrigado favor, mais uma vez, tá bom? conte comigo. Obrigada a você. Sucesso, tudo de bom. Que a Beijo. sua semana seja maravilhosa. Para Tchau, você também, tchau. uma ótima semana. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada a você.